E é uma programação que o departamento doutrinário faz através do departamento da família. E me coloca, não é a primeira vez que me coloca na posição para falar de filhos. Com certeza, essa tarefa é uma tarefa de muita dedicação e hoje eu talvez possa colocar minha cabeça no travesseiro e dizer que eu fiz a minha tarefa com muita dedicação e baseado no que eu vejo a minha prole seguir o seu caminho, talvez eu tenha feito do jeito certo. Claro que quando os nossos filhos vêm o nosso coração e a nossa casa, a gente às vezes gostaria que eles viessem junto com um manual de instrução. Como fazer para parar de chorar, como fazer para não fazer birra, para aceitar as nossas orientações. Mas afinal, são espíritos com toda uma história pregressa, não são um livro com páginas em branco. Então faz parte dessa trajetória a gente enxergar dificuldades e por isso que essa tarefa tem que ser desempenhada com muito amor e com muita dedicação. O tema de hoje ele está no livro Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, pelo médium Raul Teixeira. Então, quando a gente, na doutrina espírita, fala de reencarnação, a família é o nosso primeiro núcleo em que a gente se reúne com outros espíritos através da consanguinidade. Essa reunião é planejada por nós e pelos nossos pais, ainda na espiritualidade, para que nós apertemos esses laços de família, esses encontros que a gente vem tendo ao longo de várias encarnações. Então aquela frase, eu não pedi para nascer, eu não pedi que tu fosse o meu pai ou a minha mãe, isso é uma inverdade, porque a gente pediu, a gente se escolheu para que viéssemos juntos naquele núcleo para aprendermos juntos essa ou aquele aprendizado. Então, sendo o nosso primeiro núcleo que a gente se reúne, é a nossa primeira escola. E é uma escola em que muitas das vezes os espíritos que ali se reúnem já têm um grau de afinidade e faz com que essa reunião seja uma reunião feliz, uma reunião sem tanta dificuldade, sem tantas agruras. E por outras vezes essa reunião ela é muito necessária porque nós adiamos e adiamos e adiamos as oportunidades pregressas de nos entendermos, de nos amarmos, de exatamente estarmos unidos nesse núcleo. E aí Deus, na sua infinita e maravilhosa misericórdia e bondade e justiça, nos reúne através da consanguinidade. A família, então, é a nossa primeira sociedade. E a sociedade em que a gente vive hoje, a sociedade mundo, planeta, país, município, com as suas imperfeições, ela é fruto da reunião das mini-sociedades são chamadas de famílias. Então, talvez o mundo esteja tão imperfeito porque aqui ou ali existam famílias com dificuldades, gerando seres com dificuldades ou não conseguindo ter corrigido as dificuldades pregressas desses espíritos, que já vinham de outras vidas com aquelas dificuldades, e aí eles são inseridos na sociedade maior e a gente enxerga as imperfeições do mundo. Nessa sociedade, nesse núcleo, a gente vem com a necessidade primeira de aprender a conviver. E o conviver é a nossa maior dificuldade. A gente não gosta que mexam nas nossas coisas, que tirem as coisas do lugar,
que deixe a roupa ali, que use a minha camiseta sem ter pedido emprestado. Se um ronca, o outro não ronca, um gosta de dormir tarde, o outro gosta de acordar cedo, um gosta de um timbre, outro gosta de outro. E as nossas diferenças, às vezes a gente não sabe se respeitar, não sabe entender que o outro é do jeito que ele é. Não que ele não precise, às vezes, se corrigir em certos comportamentos, mas o aceitar o outro, amando-o incondicionalmente, esse é o papel da família. E a gente vem, além de conviver, a gente vem se aperfeiçoar e de mãos dadas uns com os outros fazer com que essas pessoas caminhem em direção ao progresso. Essa é a finalidade da reencarnação, para que a gente possa progredir como espíritos. E aprendendo então a amar, e é muito mais fácil amar na consanguinidade do que amar o vizinho, amar o colega de trabalho que eu não suporto, eu não posso ver nem pintado, né? Que eu atravesso a rua para não encontrar, que eu peço para mudar de sessão no trabalho para não conviver com aquela pessoa. Então, lá na família, a gente já aprende isso desde pequeno, porque aí a gente vai levar isso para o lado de fora. Mesmo que a gente não ame na mesma intensidade como a gente ama o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe, mas a gente já vai ter isso semeado dentro de nós para exercitar isso lá fora. E os nossos filhos, quando vêm na nossa casa, no nosso coração, os filhos são a primeira oportunidade que a gente tem para poder se livrar do egoísmo. Porque quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente vive em função deles. É a hora do banho, da comida, é o trabalhar para pagar a escola, para pagar o curso, para pagar a faculdade. A nossa vida gira em função dos filhos. Então eu deixo de olhar para o eu passo a olhar para o nós. Então, olha a função dos filhos na nossa vida. E aí eu vou ler para vocês um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está com a abertura desse capítulo para a educação dos seus filhos. Ele diz assim: vou achar aqui. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Vamos responder para Deus: o que é que eu fiz, ou eu, meu esposo, como que a gente conduziu a educação dos filhos que Deus confiou ao nosso lar? Nós vamos ter de responder isso. É uma missão muito sublime cuidar de outros filhos do Pai, do Criador, que vieram na nossa casa. É um aprendizado para nós pais.
Porque com essas nossas dificuldades em saber qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor conduta a tomar, às vezes a gente está passando por uma situação difícil na educação dos filhos e a gente não sabe como proceder, e aí a gente pede: Deus me ajuda, me mostra o caminho. A ideia vem, inspirados pelo nosso anjo da guarda, por bons espíritos, e a gente passa a tomar a melhor conduta. Por quê? Porque Deus confia na nossa tarefa e aí Ele nos intui o melhor caminho para solucionar aquilo, sempre baseado no amor. As tarefas cotidianas, elas são repetitivas, são cansativas. É acordar a criança de manhã, é trocar de roupa, tirar o pijama. Não quero levantar, eu quero ficar na cama, estou com sono. Dá comida, leva para a escolinha, leva para o futebol, leva para o inglês, leva para a catequese, busca, dá o almoço, troca de roupa, bota o lanche na lancheira, veste o uniforme, leva para a escola, volta de tardezinha, a criança está cansada, tem que fazer o tema, tem que dar janta, tem que dar banho, tem que brincar um pouco, tem que botar para dormir, não quer ir dormir, e no dia seguinte começa tudo de novo. Quando eles ficam adolescentes, eu não quero estudar, mas aí a nota está ruim no colégio, mas aí eu vou tirar o celular, mas aí não vai poder sair com os amigos, mas tem a festa, mas tem que estudar, tem que tirar nota boa, senão não vai poder ir na festa. E parece um degladiar, mas na verdade é um dedicar-se. E o dizer não, muitas vezes, que deixa o adolescente triste, que deixa o adolescente chateado, é sinal de cuidado, e ele vai registrar isso. Ele vai registrar como: os meus pais cuidam de mim e se preocupam com o meu bem-estar. Com quem que você vai sair? Quem são seus amigos? Aonde você vai? Eu quero o endereço, eu quero o telefone. Ah, mas isso é a minha privacidade. Quem cuida invade privacidade. Quem cuida sabe quem são os amigos, quem são os pais, porque é a segurança deles. E o mundo de hoje está tão difícil, a gente está sempre desconfiado de tudo. A gente desconfia das mensagens do WhatsApp, que são golpes. Imagina com os comportamentos que acercam esses adolescentes. Então, esse controle não é controle, é amor, é cuidado. E eles vão registrar isso como pais que se preocupam e que cuidam. Porque a mensagem que passa para a liberdade sem perguntas é a mensagem de que o meu pai me deixa fazer tudo, o meu pai não cuida de mim. Essa é a mensagem que vai ficar. No dia a dia, nessas tarefas repetitivas, às vezes que parecem entediantes e que são apenas tarefas, qualquer pessoa pode fazer isso, mas existe uma missão muito maior de nós pais aqui. Em cada tarefa nós estaremos ensinando os valores morais. Sobre, na hora da comida, vamos agradecer a Deus pela comida, porque tem muita gente que não tem comida. Não vamos jogar comida fora, porque tem gente que não tem que comer. Vamos agradecer pela comida. Quando a gente vai, vamos lavar a louça, sabe o que é lavar a louça? Vamos lavar a louça e agradecer, porque se a louça está suja, teve comida no prato. Então, as nossas palavras na condução dessas tarefas, nós já estamos passando valores morais sobre comportamento, sobre respeito, sobre comportamento no reciclar o lixo, não desperdiçar água, aquela criança que fica horas no banho. E aí eu dizia para minha filha: tem criança na África que não tem água de beber porque você está horas no chuveiro. Ah, mãe, imagina, a África é muito longe. Sim, mas a água do planeta não é a mesma? Aí ela ficava pensando assim, né, a desligar o chuveiro. Ensinar
que não se joga lixo na rua. Ela pequenininha, essa minha filha mais questionadora: mãe, não é que essa pessoa que jogou a casca de bergamota no chão está errada? Isso, filha, a gente tem que jogar lixo dentro do lixo. Ensinava isso quando ia no cinema e queria deixar o pote de pipoca. Não, tem que juntar o pote de pipoca, a garrafinha e o frasco do refri e levar na lata do lixo. Então são esses valores que a gente vai passando para eles no dia a dia. A ensinar desde pequenininho a fazer oração para bem dormir. Tem lá no capítulo do Evangelho, Preces para bem dormir, a gente vai ensinar isso para as crianças com a oração do anjinho, meu amiguinho, com o Santo Anjo, com o Pai Nosso, com a Ave Maria, porque eles vão confiar que eles vão ter um bom sono porque a gente fez a oração. E quando eles crescerem, eles vão entender o poder da oração. Que quando eu fizer um pedido, eu serei atendido. Mas se eu não fizer isso dando exemplo, como é que eles vão aprender? Só na hora da dor? Não, eles têm que fazer isso na hora da alegria. Obrigada, meu Deus, que eu tive uma festa de aniversário, quando tantas crianças nos orfanatos não têm. E a gente vai ensinando esses valores no dia a dia, na mesa, no andar na calçada, a cuidar dos animais, a devolver o material escolar que não era dele. Por que você tem esse caderno que não é seu? Ah, o meu colega me deu. Deu? Vamos lá devolver, porque a mãe dele gastou dinheiro comprando o material dele. A minha filha, essa também perguntadeira, ela esquecia o óculos na natação. Então eu comprava um óculos, procurava o óculos na academia, mas a minha filha esqueceu um óculos, ninguém tinha visto. Esse óculos foi parar na mochila de alguém. Nunca o óculos estava na caixa dos achados e perdidos. Então, a mãe que viu uma criança chegar com um óculos que não era o dele, tinha que levar: olha, meu filho apareceu com um óculos que não é o dele. Esse é o ensinamento que a criança vai aprender no dia a dia, sobre o respeitar aquilo que é do outro. A gente vai ensinar a lei de Deus quando a criança quer: eu quero esse tênis, porque eu quero essa chuteira, porque eu quero essa calça de 500, 600, 800 mil reais. Não precisa, você já tem outra. A gente está ensinando a lei de conservação e a lei de destruição, que é uma lei de Deus. Quando ele brinca com brinquedos sem quebrar, a gente está ensinando que não deve destruir os brinquedos, que não deve jogar no chão, porque vai quebrar. A gente está ensinando lei de Deus. A gente vai escolher a programação que eles assistem no cinema e na televisão, se é de acordo com a idade ou não, para que a gente respeite o crescimento psicopedagógico de cada criança no seu tempo. A gente hoje vê crianças, eu já fiz trabalhos em escolas com crianças de 12 anos, que já estão transitando da fase de infância para adolescência, que faziam perguntas sobre sexualidade que eu ficava, não me coloquei em constrangimento para responder, perguntas que eu tenho certeza que eles vão aprender em casa, na internet, nas companhias, né? E eu, como profissional da saúde, respondia e tirava dúvida, mostrando os limites, as causas, as consequências daquela ou daquela outra prática sexual. Então, a gente, como pai, tem que saber orientar os nossos filhos em relação a isso, respeitando as suas idades. É o nosso dever de pai. Lembrando sempre que essa alma, como diz o texto do Evangelho, essa alma não veio em branco, ela já vem com uma história. E cabe a mim, pai e mãe, identificar as coisas boas daquele espírito e incentivar. Por exemplo, se eu tenho uma criança que gosta de música, que gosta de cantar, e se eu tiver condições para isso, eu vou colocar numa aula de música para tocar um instrumento, para dar vazão a essa potencialidade. Se eu enxergar dificuldades de caráter, uma criança que pega o material do coleguinha e não devolve, que mente, que tem inveja,
que é violento, que maltrata os animais. É meu dever identificar isso naquela criança e corrigir com amor, com exemplo. Porque Deus me confiou esse espírito para que ele seja feliz. Se eu fechar os olhos e ficar entretido nas minhas coisas, sem estar prestando atenção nessa criança, ela está me dando sinais que ela precisa de ajuda. E se eu estiver distraída, preocupada com as minhas coisas, única e exclusivamente, eu vou ter deixado de dar a atenção necessária que aquela criança ou aquele adolescente precisava. É olhar no olho e entender: você não está bem. O que aconteceu? Pode me contar. Só de ouvir a voz, você diz: a sua voz está diferente. O que está acontecendo? Pai e mãe conhecem filho, sabe disso. E aí a gente tem que se mostrar solícito, para que eles, mesmo tendo cometido um erro, eles saibam aonde buscar a corrigenda. E essa corrigenda vai vir com amor. Quando a gente pensa assim: meu filho, ele é a cara do pai, o pai tem dificuldade com o alcoolismo, ele também tem. Na verdade, os espíritos se aproximam por semelhanças, né? A gente, eu, mãe, e o meu esposo, pai, esse corpo aqui foi Deus que me deu. Então, a minha função como pai e mãe é me escolher entre parceiros e promover o acasalamento. Quem vai determinar o melhor óvulo e o melhor espermatozoide não é o pai e a mãe, é o próprio espírito, que através da energia do perispírito vai selecionar qual é a melhor célula que vai dar vazão àquele corpo que ele precisa para evoluir. Um corpo lindo e maravilhoso, né, que ele chama atenção onde ele chega, para trabalhar a humildade. Ele tende a ser egocêntrico, eu sou lindo, né? Ou a feiura, ou a inteligência, ou a idiotice, ou uma doença deformante, ou uma vasculopatia, uma neuropatia, uma tendência a ter câncer. Por quê? Porque é a história que aquele filho espírito precisa para evoluir no seu processo encarnatório. E eu, como pai e mãe, vou estar ali do lado, ajudando a vencer aquela dificuldade. Eu lembro uma vez, e é difícil a gente não falar, né, da experiência de pai e mãe aqui. Eu sei que a gente não é para ficar falando do que eu fiz, né? Mas eu lembro uma vez que eu tive amigas que diziam: nossa, mas a tua filha é tão linda, eu tenho 2 filhos. A tua filha é tão linda, por que você não matricula ela num curso de modelo? Ela tem um rosto bonito, ela vai ser modelo fotográfico. Eu disse: não, ela é criança, ela vai ser criança. Ela vai brincar, ela vai ser criança. Se um dia, na vida futura, como adulta, ela quiser escolher, isso aí é um movimento dela, não meu. E graças a Deus, a beleza dela nunca fez com que ela se achasse a cereja do bolo. Ela se acha uma pessoa normal, né? Então, isso a gente tem que lembrar, que aquele espírito que Deus me confiou tem uma caminhada de progresso que é da escolha reencarnatória dela. E nós estaremos juntos como sociedade escola para nos ajudarmos, porque eu também tenho meu processo encarnatório a vivenciar. O esposo, o pai, o irmão, a irmã também individualmente tem processos reencarnatórios a vivenciar para crescer. E aí, em família, a gente se ajuda. E hoje a gente tem uma tendência muito grande de reclamar: essa vida está muito chata, eu quero aquele carro, eu quero ter mais e mais e mais, e a gente fica reclamando, fica falando da vida alheia, e isso está sendo exemplo para os nossos filhos. Se a gente, com as nossas dificuldades, a gente mostra diante dos problemas resignação, como a leitura do Evangelho que fala, quando a gente vai lá no Cristo Consolador, fala sobre devotamento e resignação,
Quando a gente tem resignação diante da nossa dificuldade, a gente, Deus me ajuda, está difícil, mas vamos rezar, vai dar certo. A vovó está doente, vamos rezar por ela hoje de noite, para que ela fique melhor. As nossas preocupações têm que ser conduzidas com serenidade e sempre introduzindo a prece, a oração e a resignação. Isso é exemplo. E eles vão crescer com essa ferramenta de fé, de coragem e de ânimo. E os nossos exemplos vão ser exemplos do cotidiano. Se o meu filho nunca me enxergar escovando o dente, para que ele vai escovar o dente? Se ele nunca me enxergar tomando banho, vestindo pijama, apagando a luz para dormir, fazendo a oração antes de dormir, por que ele vai fazer isso? Se ele não me enxerga fazendo exercício, tendo uma alimentação saudável, para que ele vai? Por que ele não vai comer só porcaria? Se ele não me enxerga tendo hora para realizar as tarefas, hora de comer, hora de dormir, hora de mexer no celular, hora de conversar, hora de se reunir em família, como é que ele vai aprender a fazer isso? Então, as nossas práticas cotidianas são exemplos para os nossos filhos. Então, essa é a importância que a gente tem que lembrar com eles, tá? E, obviamente, quando a gente se comporta tentando imitar Jesus, perdoando a quem nos ofende, tentando compreender que aquela pessoa naquele dia não estava num bom momento, que ela não é assim todo dia, ela só está assim aquele dia. E talvez essa pessoa esteja deprimida e por isso ela está irritada, está sem ânimo. Esse é o olhar que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, da compreensão, do entendimento, mesmo que a gente também passe por essa dificuldade. E muitas vezes as crianças dizem: nossa pai, nossa mãe, mas como tu está irritada? Fala baixo. Aí você: eles são nossos professores e a gente aprende com eles todos os dias. A gente aprende com eles. Nesse fornecer a vida material do dia a dia, eu também vou fornecer o ensinamento sobre o respeito ao outro, sobre o respeito às minhas escolhas religiosas. E a gente vê tanta discriminação ali, né? O espiritismo às vezes é tão mal falado: nossa, mas você é espírita, né? Então, assim, respeitar a escolha religiosa, respeitar a escolha sexual do outro, respeitar a escolha dos parceiros, né? A nacionalidade, a gente tem que ensinar o nosso filho a ser cidadão do mundo, porque se ele for uma pessoa tirana, desrespeitosa, ele vai sofrer. E a gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, sejam bem inseridos nos lugares onde eles frequentarem. Vou ensinar as tarefas domésticas também, vou ensinar a cuidar dos idosos. Com interesse próprio? Sim, porque um dia eu vou ficar idoso. Eu quero que ele me trate com respeito, assim como ele viu nós cuidarmos dos avós deles. Com respeito, com amor, com carinho, com compreensão, que o idoso fica diferente. E a gente vai compreender e vai mostrar isso para eles, para quando nós formos idosos, nós também sermos bem tratados. Isso é exemplo. E para que a gente finalize, para a gente entender que cuidar dos filhos dos outros é muito difícil. Cuidar dos filhos de Deus que vieram na nossa consanguinidade parece mais fácil, mas é muito importante também, para que a gente entenda essa sublimidade que é cuidar dos nossos filhos, independente se eles são consanguíneos ou vieram no nosso lar como filhos não biológicos. Isso não importa, são nossos filhos. E é assim que a gente tem que olhar para eles, os filhos que o Pai nos confiou ao nosso cuidado, e que a gente faça isso com muito amor, com muita determinação e com muita disposição, né? Dá trabalho? Dá.
Mas a recompensa não é agora, a recompensa é depois que Deus vai perguntar: o que fizeste dos filhos que vos confiei? E aí a gente vai dizer: eu tentei fazer o melhor. Talvez não tenha feito tudo que eu podia ter feito, afinal vivemos num mundo de imperfeições. Também sou perfeito, todos temos o nosso quinhão de imperfeição, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Eu convido os médiuns, os trabalhadores, para se colocarem no salão, para que a gente possa, então, de olhos fechados, confiantes, certos de que já existe aqui uma espiritualidade que nos dirige, que nos conduz, que nos trouxe até aqui na noite de hoje para receber esses bálsamos benignos que tanto nos restauram e nos restabelecem o ânimo, a coragem, a vontade de seguir na nossa caminhada. Deus de infinito amor e de infinita bondade, somos muito gratos. Gratos pelo teu amparo, pela tua proteção, pelo teu amor incondicional e por todas as pessoas que confiaram para o nosso cuidado, para a nossa dedicação, seja filho, sobrinho, amigo, todas as pessoas que foram colocadas no nosso caminho para que tivéssemos uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, demonstrando esse amor fraternal que Jesus veio nos ensinar. Possamos então sair daqui fazendo a máxima que Ele nos ensinou, cuidando, protegendo e amando o outro, assim como gostaríamos que fôssemos cuidados, protegidos e amados. Obrigada a esses benfeitores, obrigada, Pai, obrigada, Mestre querido, por esta noite, e que voltemos para os nossos lares com muita paz e muita harmonia.